1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Bom, aqui nós vimos, algo interessante e eu quero aqui passar para vocês também aqui mais um comentário. Se ele quisesse chamar a atenção para o fato de que é a palavra que nos causa o deleite, ele poderia usar vários outros argumentos, inclusive não esquecendo de exortar no final, no versículo 3, quando diz: se é que já, olha aí, provaste. Não é provar que a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e prática, porque Pedro tem consciência de que todos eles já sabem disso, e ninguém coloca em xeque isso. Pedro quer dar um passo adiante e quer mostrar para eles que eles precisam provar que o Senhor é bom. Em português você nunca entenderia o que Pedro está querendo dizer. Sabe por quê? Pedro está fazendo um trocadilho que nós não conseguimos apreender no português, não dá. Você sabe que o nome de Cristo em grego é Christos, né? Mas eu duvido muito que talvez você saiba que, por exemplo, bom é Crestos. E que a diferença é só de uma letra. Crestos, Christos. E observe o que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo: desejai esse puro leite espiritual, se é que já provastes. Olha isso. Crestos Roquírios. Ou seja, se já provastes que o Senhor é bom. Quírios, o Senhor. A gente já sabe pelo versículo 3 quem é. Quem é o Senhor? O versículo 3 do capítulo 1 diz que o Deus de nosso Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro sabe que o deleite está ligado a Cristo, que o deleite está ligado à pessoa de Cristo, o Crestus Christus, o Cristo bondoso, o Senhor bondoso, o Senhor misericordioso. É dele que Pedro está falando, e é dele que estou falando nesta manhã, para você que é crente, para você que serve a Deus, como para você que não serve a Deus, como para você que não crê em Deus, como você que não é crente. Porque Cristo pode ser conhecido por você que é crente, como pode ser conhecido por você que não é crente. E os dois carecem de saber que Cristo é bom. Desejai o puro leite espiritual. Não como você, seu marmanjo, que quer acordar de manhã e quer tomar o seu cafezinho com leite. Porque você não sabe o que é desejar leite, seu marmanjo. Você teria que perguntar: desejar o leite materno é para o bebezinho. Você tem que perguntar o que é desejar o leite materno para uma mãe que está amamentando um bebê. É ali que você tem que ver o que Pedro está falando. Não em você desejar ou não leite, mas em como o bebê depende daquele leite. Mas ele não pode beber daquele leite uma única vez. Ele precisa voltar ali naquele seio materno 1, 2, 3, 4, 5, todas as vezes que for necessário. E todas as vezes que a vontade dele estiver ali, ele vai berrar. Por isso ele berra de manhã, berra à tarde, berra à noite, berra de madrugada. Eu sei que algumas mães aqui já devem estar, não é, esperando ainda o bebê, não sabe o que vem pela frente. Tá certo? Deus dê graça de você ter um marido que te apoie. Tá certo? Porque uma coisa ele não tem, seios. Mas graças a Deus por você. Porque todas as vezes que aquele bebezinho te chamar, ele vai ter o seio disposto para alimentá-lo. Você entende do que a gente está falando nessa manhã? Não é de quanto tempo você gastou lendo Wayne Grudem, quanto tempo você gastou lendo Kevin Van Hooser, mas é quanto tempo você gastou se deliciando em Cristo. É verdade, né? Então nós precisamos ter esse anseio por Cristo, né? Esse desejo ardente por Jesus, por querer a presença dele, né? Como assim, como ele falou, né? Como um bebê que procura ansiosamente, ele tem aquele anseio pelo leite materno, e assim nós devemos ser para com Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa,
Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Bom, quero botar aqui mais um comentário sobre aí o forasteiro e peregrino, né? Que está falando aqui nesta carta. Nós não entendemos o que ser peregrino significa. Ser um peregrino, na mentalidade da Escritura, não é o pensamento que muitos cristãos modernos possuem. Eu repito, cristãos de nossa geração, e vocês estão entre eles, em alguma medida, vivem demasiadamente, eu repito a ideia, confortáveis para serem vistos como peregrinos deste mundo. O tempo em que vivemos não é tempo apropriado para a mentalidade de ser um estrangeiro e peregrino neste mundo. Nós queremos desfrutar a vida neste presente mundo, neste presente habitat, da maneira mais divertida possível, da maneira mais gostosa, agradável, e nós não estamos hoje preparados para enfrentar a vida de forasteiros e peregrinos, vivendo em terra estranha, sem suporte, sem lugar onde morar, sem ter acolhida. Somos fracos demais para sequer pensar numa vida de peregrinos, da forma que Pedro disse àqueles seus leitores. O que significa ser peregrino? Bom, eu vou tentar acompanhar o texto aqui. Peregrino significa, ter tudo, amado. Olha o texto, fala assim: amados. Ser peregrino, por um lado, significa viver em sofrimento, em privação, neste mundo, por causa de Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá. Hoje nós vivemos confortavelmente, ninguém nos persegue diretamente, mas o cerco está fechando. Amanhã você vai ser perseguido por causa de Cristo. E eu rogo que isso aconteça. Sabe por quê? Porque a gente vai ver quem é quem. A gente vai saber quem pertence a Cristo Jesus mesmo. Mas, por outro lado, o peregrino aqui, na linguagem de Pedro, significa alguém amado, tanto por Deus como pelos filhos de Deus. Não somos abandonados pelos filhos, pelo Senhor Deus. E quando nós todos estivermos passando por dificuldade, a coisa vai chegar lá, eu espero não ver, pela minha idade. Mas alguns de vocês terão dias muito difíceis, mas nunca vocês terão protegido uns aos outros como naquele dia. Vocês serão amados uns dos outros. São chamados para viver em santidade. Daí a exortação de Pedro. Quais são paixões carnais? Eu não quero enumerá-las aqui. Elas incluem muitas coisas, incluem desejos impuros, desejos indevidos, mas as paixões carnais são muitas, de toda a natureza. A inclinação pecaminosa está vivinha ainda em nós, de sorte que nós podemos ser vítimas das nossas próprias tentações internas, dar ouvidos a essas coisas tristes que desagradam a Deus, e nós praticamos tantas vezes essas coisas. Os ímpios, de um lado, sempre vivem para agradar a si mesmos. Eles são ignorantes de Deus, eles são ignorantes da sua palavra, e por isso eles não estão interessados no que Deus pensa deles, ou a respeito deles. O que eles querem é serem felizes, não importando se violam princípios divinos. Quando você vê um homem gostando de outro homem, uma mulher gostando de outro homem, e alguém fala, mas como é? O importante é ser, e vocês sabem. Essa é a coisa, não é agradar a Deus, é agradar a si mesmo. Eles promovem o eu, eles vivem para si mesmos, eles zombam das exigências de Deus afirmadas nas Escrituras. Eles são escravos das suas próprias paixões, embora pensem que são livres.
verdade. Eles, na sua pretensa liberdade, eles desagradam a Deus. Mas os crentes... Infelizmente nós vivemos um mundo assim, né? Em que o ser humano ele quer agradar a si mesmo e não agradar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Bom, os judeus eles consideravam-se homens livres, né? Servos de ninguém a não ser de Deus. Eles usavam então essa doutrina para justificar as suas várias rebeliões contra Roma e também contra outras nações. Pedro os alertou então para não fazerem mais isso, mas se sujeitarem somente, né? Se sujeitarem aos seus líderes, né? Claro, desde que não afetassem nas leis de Deus, e provando que eles eram verdadeiros servos de Deus. Ou seja, um verdadeiro servo de Deus, ele segue o seu líder, ele honra o seu líder, não importando se ele está certo ou errado, desde que isso não afete, claro, nas leis de Deus. Porque o erro do seu líder vai ser cobrado dele um dia pelo próprio Deus. Então não cabe a nós, né, dizermos se o líder está certo ou errado. Nós podemos sim ver, conforme o nosso pensamento, conforme principalmente a luz da palavra de Deus, se o líder estiver errado, eu não posso me levantar contra ele, mas o que eu devo fazer, se o meu líder não está pregando o que está na Bíblia, então eu tenho a liberdade de ir para uma outra igreja, para um outro ministério, né? Mas enquanto eu faço parte de um ministério, a minha função, o meu mandamento é que eu honre a esse líder. Todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Bom, eu quero colocar aqui um outro vídeo aqui para você entender um pouco disso, desta cultura, né, de se cancelar. Talvez uma das palavras que a gente mais ouve ultimamente, você que está online aí, você que está conectado, é cancelamento. E, cara, isso não é novo na Bíblia. Você sabia que existe um cancelamento bíblico aqui? Olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 2, eu quero ler com você o verso 15. Olha só, diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Cara, eu vou destacar isso aqui para você ver, porque assim é a vontade de Deus. Ou seja, esse cancelamento, esse silenciar é a vontade de Deus. E ele diz isso, silenciem a ignorância dos insensatos. Mas o lance não é se a gente deve cancelar, silenciar, mas a pergunta é, como que isso é feito? Biblicamente, como que é feito, e eu vou chamar isso do cancelamento bíblico, ok? Como que isso é feito? Esse silenciar a ignorância dos insensatos que a Bíblia diz. E aí eu quero te mostrar 5 práticas desse cancelamento bíblico. Primeiro, olha o que Pedro vai dizer. Amados, peço a vocês, e esse peço aqui é num sentido de imploro. Cara, é com ênfase, sabe? Amados, eu imploro a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. A primeira coisa, o primeiro proceder desse cancelamento é que a gente precisa viver como peregrinos. O que é isso, Douglas? Peregrino. Então, peregrino é aquele que está de passagem, é aquele que está viajando, que ele não faz a sua morada, a sua parada final ali naquele lugar. Então, o que você precisa entender é que nós não somos deste sistema. Por que eu estou usando a palavra sistema? Porque por muito tempo a gente usou, nós não somos deste mundo. Mas ali mundo não está falando do planeta. Então não está dizendo, nós não somos desse planeta, nós somos extraterrestres. Não. Nós não somos deste mundo no sentido da organização das coisas. Nós não somos desse sistema. A gente não vive como esse sistema. A primeira coisa, cara, o primeiro proceder, se você quer viver esse cancelamento bíblico, se você quer cancelar, silenciar o insensato, ele fala, viva como peregrino. Viva como alguém que não é desse sistema. E aí ele vai continuar. Número 2. Então isso aqui é o número 1. Número 2. Ele diz assim, olha, que se abstenha das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Então, número 2 é uma conduta exemplar. Olha só que interessante. Ele está dizendo que quando você começa a viver como peregrino, você não é desse sistema, então você vai viver o sistema que você
acredita, o sistema de qual você faz parte, que é o reino de Deus. E como é que você vive? Se abstendo das paixões carnais, ele está falando aqui de santidade, ok? Mas uma santidade que vai além dessa guerra interior, da nossa carnalidade, mas que vai para o externo, numa conduta exemplar. O que é essa conduta que ele fala? É seu estilo de vida, ok? É um proceder diário, é como você faz todas as coisas. E é interessante que ele vai falar aqui assim, no meio dos gentios. Ou seja, ele não está falando que para viver vencendo essas paixões carnais, uma conduta exemplar, você vai se isolar. Nós vamos todo mundo fazer uma vila no topo da montanha, longe de todo esse mal, essa carnalidade, e nós vamos viver ali uma bolha de santidade. Não, ele está falando que você tem que viver isso no meio dos gentios. Ah, cara, no meio da sala de aula, rodeado da injustiça, você ali no meio vai ser luz. Quando eles os acusarem de malfeitores, eles vão dizer que essas obras suas são ruins, ele fala assim, ó, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, a sua forma de viver vai fazer a galera glorificar a Deus quando eles começarem a observar o seu procedimento. Eu gosto de dizer o seguinte, gente, o evangelho, ele tem dois aspectos. Primeiro, o evangelho é ofensivo. Mas segundo, o evangelho é atrativo. Esse exemplo do sal é perfeito, por quê? Porque o sal mata as bactérias. Quando você joga o sal em alguma coisa, ele mata as bactérias, tanto que eles usavam para o alimento demorar mais para apodrecer. Mas ele também dá gosto. É muito boa uma comida com sal. Então, olha esses dois efeitos da sua conduta. Primeiro, ela é ofensiva, porque ela vai contra as coisas ruins e erradas que estão acontecendo. Mas segundo, ela é atrativa, porque é muito bom estar do lado de alguém vivendo o evangelho. Terceiro, ele diz assim, ó, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o mal. Ah, meu irmão, olha a forma de silenciar a injustiça. Submissão às autoridades. E aqui ele está falando das autoridades, no caso civil. Ele está dizendo sobre o rei, e a palavra aqui em algumas traduções é o imperador. Sabe de quem ele está falando aqui? Pedro, na ocasião, está dizendo sobre Nero. O cara que matou muitos cristãos, que perseguia. Está falando, ei, se submeta a esse. Essa é a sua forma de silenciar a ignorância dos insensatos. Não entrando no Twitter e cancelando. Ele está falando, cara, sabe como você faz violência? Se submetendo. É claro que você vai ver na Bíblia inteira momentos que eles não se submeteram às autoridades. Quando? Quando o que aquela autoridade está pedindo vai contra a palavra de Deus. Mas enquanto o que aquela autoridade está pedindo, mesmo ela sendo corrupta, suja, errada, está de acordo com a palavra de Deus, você submete. E isso faz com que você silencie a ignorância dos insensatos, segundo a palavra de Deus. Quarto, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Destacar isso aqui, ó. Vivam como servos de Deus. Então, além, claro, de uma submissão às autoridades, é uma submissão a Deus. Você faz o que Deus deseja. Gente, aqui é uma chamada para vivermos segundo o Espírito, não segundo as paixões, não segundo a alma. Gente, muita coisa que a gente faz online é almático. Ah, Douglas, me segura que eu vou responder ele. Ah, não, eu vou responder esse comentário. Que vontade de fazer um Twitter ali, que ninguém vai saber que sou eu, só pra sair falando. Por quê? Porque a gente quer fazer no nosso braço, na nossa mão, na nossa força. Olha o que ele diz. Não usa sua liberdade para isso, mas submeta a Deus, seja servo de Deus. Deus mandou você falar. Deus te apontou para isso. Submissão a Deus. E por último, ele fala assim, ó. Tratem todos com honra. Amem o irmão na fé, temam a Deus e honrem o rei. Sabe, cara, como silencia, como cancela biblicamente a ignorância dos insensatos? É o que eu chamo de honra 3D. O que é honra 3D? É a honra nas 3 dimensões. Honra para aqueles que estão acima, as autoridades. E claro, acima de tudo está Deus. Honra para os que são iguais, os irmãos. Aqueles que estão ombro a ombro com a gente. E honra para quem está subordinado a nós. Aqueles que nos servem, aqueles que trabalham para nós. É você honrar as autoridades, o rei no mesmo nível que você honra o garçom e no mesmo nível que você honra o seu irmão. Essa honra 3D. Cara, e assim a Bíblia nos fala que nós vamos estar silenciando a ignorância dos insensatos. Esse é o verdadeiro cancelamento contra a injustiça que a Bíblia diz. Não com o nosso braço e com a nossa forma almática de fazer essas coisas. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. E agora nós vamos ver então um comentário sobre esses servos, né?
E aí tem algumas coisas aí para você que gosta de anotar, você pode anotar aí então, né? Pode copiar aí o que ele vai falar. É bom que cada comentário que seja passado aqui, que você achar interessante, você reter, né? Você pode anotar aí no seu caderno, ok? Ou seja, Pedro já está dizendo que essa igreja sofredora, essa igreja que sofre acusações injustas, levianas, que essa igreja deve se comportar no mundo de uma tal maneira que aqueles que fazem essas acusações se sintam envergonhados dessas acusações. Mas para isso, esta igreja tem que aprender a assimilar o golpe, tem que aprender a assimilar a injustiça, tem que aprender a assimilar os cravos, a coroa de espinhos, o cuspe, a difamação, as palavras de ódio, as sentenças de ódio. Pedro está lidando com uma igreja perseguida. Pedro está lidando com uma igreja sofredora. E nesta sessão dedicada à ética, Pedro começa em primeiro lugar agora se dirigindo especialmente aos servos, dizendo a eles que eles devem se comportar de uma maneira tal que os diferencie de todos os outros servos que não têm um Senhor chamado Cristo. O texto, ele apresenta duas razões pelas quais os cristãos, estes e nós, quando sofrem injustiças, quais seriam as razões para imitar a atitude de Jesus? Duas são as razões pelas quais Pedro ensina essa igreja a imitar a Jesus quando elas estão sofrendo perseguição e injustiça. Duas razões. O problema se apresenta no versículo 18. Servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. O problema começa aqui. Quando Pedro diz que os servos deveriam se submeter tanto aos bons como aos maus. É como se nós estivéssemos num jogo em que, se ele me trata bem, eu trato bem. Se ele me trata mal, eu trato mal. Pedro está quebrando essa lógica, dizendo, não importa se a pessoa te trata mal, não importa se a pessoa te trata bem, você deve se submeter a este Senhor. Alguém poderia perguntar, mas por quê? Por quê? E hoje a gente teria muitos argumentos. Alguns argumentos são tão poderosos e, mais uma vez, eles usam esse texto ou para justificar a violência ou para justificar o agressor, quando na verdade esse texto não está dizendo e não está servindo de base para que você assimile a violência que é feita contra você sem que você possa se reagir. Não, este texto não é uma defesa de que cristãos são pacificadores no sentido de serem pacifistas, no sentido de serem gente que não reage à violência que lhe é feita. O texto aqui não está sendo usado como uma autorização para que uma pessoa, qualquer que seja, te esbofeteie, bata em você ou bata em qualquer outro dos seus, sem que você defenda, sem que haja uma defesa. Não é disso que o texto está falando. E para mostrar isso, eu gostaria que você prestasse atenção que há um problema. O primeiro problema é, submeta-se ao seu Senhor, não importa quem ele seja. Ele pode ser ímpio, pode ser crente, não importa quem ele seja, submeta-se. Imagine que você e eu, meio rebeldes, ouça o que Jesus diz através de Pedro, através da sua palavra, e diz assim, por quê? Por quê? Ele me faz tanta coisa ruim. Por que eu deveria honrá-lo? Por que eu deveria honrar aquele que me faz tão mal? Então Pedro vai oferecer duas razões para a gente. A primeira razão vai do versículo 19 ao versículo 21a. Ele diz, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportar sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso foste chamados. Então imagine o que Pedro está dizendo. Está dizendo o seguinte, todas as vezes que você estiver diante de um mau Senhor e ele te fizer um mal, o que ele está dizendo é, sofra. Sofra. Suporte o sofrimento. Para a gente pode não fazer muito sentido hoje. Mas para aquele contexto, principalmente da Ásia proconsular, amplamente tomada, sobretudo pelo pensamento estoico, suportar o sofrimento significa muita coisa sim. Os estoicos, que eram aqueles que defendiam a grande filosofia do contexto, sobretudo imperial, romano, defendiam que uma pessoa virtuosa é uma pessoa que é capaz de suportar os sofrimentos. Ela não é apenas alguém que manifesta a virtude da coragem, não tendo medo. Entende que a coragem não é só não ter medo e enfrentar os seus algozes, mas ao mesmo tempo, coragem é suportar a dor, é aguentar a dor, não permitir que a dor contamine sua alma de uma tal forma que as suas ações sejam desequilibradas. Então o estoico vai desenvolver uma filosofia em que todos aqueles que estão sofrendo precisam aprender a suportar para não reagir mal. Então se alguém pisou no seu calo, o que é um pisão? Isso passa. Seja indiferente à dor, que aí você não vai se vingar.
Que aí você não vai pedir a cabeça do outro. Porque aí você não vai enfrentar uma escalada da violência baseada na vingança. A vingança, o sentimento de ira, de vingança, de olhar para o outro e dizer, agora vai chegar a minha vez de dar o troco, só te inflama a alma e faz você perder o foco na vida. E tem pessoas que perdem o foco na vida. Elas perdem aquilo que elas precisam fazer. E elas são dominadas pelo ódio, pela vingança, de uma tal maneira que elas vão viver em função da vingança, vão viver em função de vingar aquilo que elas sofreram. E elas só vão ter paz quando elas se vingarem contra aquele que fez mal a elas. Então o estoico está dizendo o seguinte, suporte o sofrimento para que você não caia nessa cilada de ser escravo dessa vingança. A vingança vai destruir você. Esse sentimento de vingança vai destruir seu coração e sua alma. Então o estoico dizia, suporte o sofrimento. Eles estavam acostumados a ouvir isso. Eles estavam acostumados a ouvir suporte o sofrimento. O que eles não estavam acostumados a ouvir é isso aqui. Suportar tristezas sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Não, meus irmãos, não suportamos aquilo, o sofrimento, a traição, aquilo que o outro nos fez de ruim, porque somos pessoas equilibradas e não queremos ser dominados pelo ódio. Sofremos aqui por causa da nossa consciência para com Deus. Temos a consciência que diante de Deus, a nossa maneira de agir diante daquele que nos faz mal não pode ser pelas vias da vingança. Um cristão, ele tem que aprender com a vida que a primeira lição de toda a transformação, de tudo que se é restaurado, de tudo que se renova, de tudo que se redime é o perdão. Se seu casamento está ruim, é o perdão que vai recomeçar. Se a relação com seu filho está ruim, é o perdão que vai recomeçar. Se a relação com você e seu irmão, seu amigo está ruim, é o perdão que vai recomeçar todas as coisas. A vingança vai iniciar uma escalada de violências, de toma lá da cá, mas o perdão interrompe a escalada da violência, interrompe a nossa própria destruição. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Bom, então o próprio Jesus, né, deixou aí o exemplo, e nós vamos ouvir então mais um pouquinho aqui um texto, né, falando sobre esse exemplo, né? Pois Cristo também sofreu por vós. Vamos parar aqui. Você feriu a Deus com seus pecados, com a corrupção do seu coração, com as inúmeras maldades. Ferimos a Deus. Não por palavras, por pensamentos. E sabe qual é a história de Deus? É a história de um Deus que levantou a mão para pesar sobre nós a ira divina sobre nós por causa do nosso pecado contra Ele. A nossa história com Deus não começa quando você disse, eu te perdoo, Senhor. Porque afinal de contas, que vida é essa que o Senhor me deu, né? Bem, perdoou. Não começou assim. Nossa vida com Deus começou quando nós, os agressores, quando nós, aqueles que agridem, os violentos, quando nós, que agredimos ao Senhor, fomos por Ele perdoados. Se você não tiver nenhum apreço pelo perdão de Deus, você ainda não conhece a verdadeira graça que salva o homem do pecado. Que é a base de tudo, né? É o perdão. Nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram, perdoar seja lá qualquer situação, porque o Senhor nos perdoou, né? Ele deixou aí o exemplo. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Bom, queremos encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.